Olá, profissionais da educação! Eu sou a professora Alana Carvalho e estarei com vocês nesta aula sobre repositórios digitais. Queria fazer uma pergunta para vocês para nós começarmos a refletir sobre esta temática. Como nós, professores, achamos ou conseguimos encontrar algum software ou material educacional para conduzirmos uma aula, uma prática, um experimento? Como nós encontramos recursos educacionais e nessa nova era tecnológica, onde nós podemos buscar? Pensando sobre essa questão, essa temática ela veio para o nosso curso Professor EAD para nós entendermos 3 pontos principais. Primeiro, o que são os repositórios digitais, que tipos de repositórios nós temos e como nós podemos fazer a sua relação com a educação, e terceiro, quais são os objetos ou quais são as aplicações que nós podemos encontrar para associar a nossa prática desses tais repositórios digitais. Vamos lá para a nossa videoaula? Bom, o que são os repositórios digitais? E aí eu trouxe para vocês aqui uma especificação, um detalhamento dos RDs a partir aí do nosso Instituto de Ciência e Tecnologia, tá? O que nós temos aí? Nós temos que o repositório digital, ou os repositórios digitais, eles são bases de dados online que reúnem de maneira organizada a produção científica de uma instituição ou área temática. Os RDs, os repositórios digitais, armazenam arquivos de diversos formatos. Ainda resultam em uma série de benefícios tanto para os pesquisadores quanto as instituições ou sociedades científicas, proporcionando maior visibilidade aos resultados de pesquisas e também a preservação da memória científica na instituição. Os RDs podem ser institucionais ou temáticos. Os repositórios lidam com a produção científica de uma determinada instituição. Eles também têm dentro da sua organização da temática a produção científica de uma determinada área sem qualquer limite institucional. Então, os repositórios digitais eles vão variar dentro das instituições ou entre instituições e eles podem ser organizados também por temáticas. As instituições, obviamente, elas vão trazer no seu repositório produções próprias, produções que são ali desenvolvidas e investidas naquela instituição. E os repositórios temáticos, eles vão trazer e vão convergir também com uma ou mais instituições. Dá para entender como que o repositório ele funciona como um grande armazenamento daquela instituição ou daquela temática afim. Veja só, os RDs, eles são relacionados a tudo que a gente tem na área científica, não necessariamente a atributos ou recursos tecnológicos em específicos, mas a tudo que nós temos no nosso mundo científico. Então, se você for, por exemplo, num repositório do IFCE, no repositório de uma UFC, no repositório de uma instituição privada, você vai encontrar preferencialmente trabalhos, artigos desenvolvidos naquela instituição, porque ali vai resguardar a memória, o patrimônio cultural e científico daquela instituição. Se você for no repositório mais amplo, num repositório como, por exemplo, periódicos da CAPES, você vai ter ali diversas temáticas. Você pode fazer sua pesquisa por palavras-chave, por temáticas, e várias instituições vão estar agregadas, por exemplo, ao periódicos da CAPES. Não entendeu ainda o que eu estou falando? Então, espera aí que eu vou te explicar um pouquinho melhor, trazendo essa temática dos repositórios digitais para o âmbito educacional. Alana, qual que é a diferença entre o repositório digital e o repositório digital educacional? A diferença é que a gente está falando aí, né? A gente estamos estreitando a temática educação. Então, esses repositórios digitais educacionais, eles vão estar relacionados diretamente à educação. E aí, esses repositórios, de acordo com a ABED, eles podem ser sites que contêm
recursos digitais para uma aprendizagem, seja ela formal ou não formal. E aí podem ter mídias, imagens, software, simulações, arquivos de som, aulas. Nós temos um mundo de recursos para a aprendizagem. E aí vou deixar vocês só com gostinho, tá? Não vou mostrar aqui a aplicação, vou deixar para que vocês façam como tarefa de casa a pesquisa lá no site da ABED. Deixei aqui o site da ABED, você pode colocar aí no seu navegador www.abed.org.br e você vai encontrar ali uma lista de repositórios digitais educacionais. Então, é um mundo que você precisa descobrir. Ah, professora, mas por que eu preciso descobrir esse mundo? Para que eu vou descobrir esse mundo? Por que os repositórios digitais educacionais estão agregados, por exemplo, a esse curso de professor EAD? Bom, minha gente, essa aqui vocês já conhecem, né? A nossa Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa base curricular para a educação básica, regida por uma legislação própria, ela traz dentro dela uma vertente importantíssima que nós não podemos deixar de olhar, que nós não podemos deixar de mão, que é justamente a competência da cultura digital. Então, como que a gente vai trabalhar com o nosso aluno, com as nossas crianças, com os nossos professores sobre cultura digital se nós não vivemos a cultura digital? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre uma temática, sobre um artigo, nós não vamos diretamente na biblioteca do nosso município, nós não saímos de casa, né, fisicamente para ir atrás de uma obra, de um artigo. Na verdade, nós fazemos o quê? Abrimos o nosso computador, conectamos a internet e lá no site de busca mais geral, mais comum, nós fazemos ali a busca. É óbvio que nós temos ali vários indícios, né, de ser uma publicação interessante ou verídica, ou realmente efetiva ou não científica, enfim, nós precisamos desses critérios para ir balizando as nossas escolhas. Mas o fato é que hoje nós temos uma cultura digital fortemente impressa, não só na nossa vivência, mas no nosso DNA. Então, as nossas crianças hoje, elas conseguem saber muito mais de tecnologia do que nós que nascemos ali meados dos anos 90, dos anos 80, né? E fomos crescendo e evoluindo com essa cultura. Então, a nossa base comum, ela traz como competência geral que os nossos alunos, que as nossas crianças, jovens, eles possam compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação. E não só isso, isso precisa ser de uma forma crítica, significativa, reflexiva e ética. E nas diversas práticas sociais. Para se comunicar, para acessar, disseminar informação, produzir conhecimento, para resolver problema, para exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva. Então, nós precisamos perceber que a cultura digital ela não só faz parte do nosso convívio, como ela é também objeto de estudo desse nosso convívio. Quando nós olhamos para todas as competências da ABNCC, como vocês podem ver aí, né? Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, senso estético, comunicação, argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e autonomia, todas essas competências elas vão precisar ser desenvolvidas ao longo da educação básica pelos diferentes componentes curriculares e pelas diferentes metodologias empregadas pelo professor. Agora, eis uma pergunta para vocês. Como que nós podemos trazer essa cultura digital para dentro da sala de aula de uma forma confiável, de uma forma efetiva, de uma forma que nós sabemos que estaremos agregando valor no desempenho, nas habilidades, nas competências do nosso alunado
independente da área que ele esteja envolvido. Nós só podemos agregar essa cultura quando nós fazemos parte dessa cultura e nós começamos a viver esta cultura. Então, como professores que nós somos, nós precisamos olhar para esses repositórios, olha aí, é aí que entram os repositórios, nós precisamos olhar para esses repositórios como grandes baús que a gente vai lá abri-los e vai procurar e enxergar e selecionar e utilizar e aplicar aquilo que é mais adequado para a nossa prática, para a aprendizagem do nosso estudante. Então nós precisamos de muito cuidado e também muita prática. A gente não escolhe simplesmente um recurso, um repositório, só porque foi a primeira pesquisa, foi o primeiro site de busca ali que você digitou e deu. Não, nós temos critérios e esses critérios precisam estar elencados nessas considerações, nessas características que também estão imersas na cultura digital. Concordam comigo? Bom, então vamos para mais uma explicação a respeito desse nosso currículo, a respeito dessa nossa competência de cultura digital. Então, dentro dessa organização curricular, o Centro de Inovação da Educação Básica trouxe para nós um currículo à parte só para trabalharmos a tecnologia dentro da educação básica. E aí, obviamente, para cada etapa da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nós teremos aí algumas diferenças, mas o fato é que nós precisaremos trabalhar com a cultura digital, com a tecnologia digital e com o pensamento computacional. Vocês já devem ter ouvido isso em um evento, vocês já devem ter pesquisado sobre isso para entender um pouco melhor o que seriam esses 3 eixos. Bom, na cultura digital, ela vai remeter fortemente aí a 3 sub-eixos, que são a tecnologia e a sociedade, a cidadania digital e o letramento digital. Então, eles estão muito relacionados à forma de se relacionar humanamente humano com a máquina. Então, essa mediação tecnológica, ela vai fortalecer ou concatenar algumas ideias acerca dessa sociedade e para esta sociedade. Então, nesse período de evolução, você deve ter se identificado quando eu puxei aí quem nasceu nos anos 80, nos anos 90, nesse período de evolução, nós fomos fortemente conectados a uma tecnologia não só de sobrevivência, mas de melhor qualidade de vida, maior entretenimento, mais lazer e ao mesmo tempo mais informação e conhecimento. Hoje nós temos cursos autoinstrucionais, nós temos uma informação sem limites na internet. Quanto mais habilidades você tem, quanto mais ferramentas linguísticas você tem, mais você consegue avançar nessas informações e nesse conhecimento. Então, se você domina o inglês, domina o francês, domina o alemão, o russo, dependendo da quantidade de línguas que você tiver aí na sua cachola, com certeza você vai ter acesso a mais informações. E às vezes não precisa nem saber uma outra língua, Basta você também saber operar, e aí a gente já entra um pouco ali na tecnologia digital, Basta você saber operar um determinado software para que ele faça uma tradução simultânea para você, ou para que ele faça uma leitura para você. Então, essa conexão desses eixos, ela vai servir não só para explicar como a gente trabalha com a tecnologia, como também para justificar a forma como a gente precisa trabalhar com a tecnologia. E aí, quando a gente olha lá para a tecnologia digital, a gente está falando ali realmente dos sub-eixos de representação de dados, do hardware e software, da comunicação e redes. Então, essa etapa do currículo, da tecnologia digital, é uma etapa em que a gente vai ter muitos assuntos que se relacionam à internet e que se relacionam também à instrumentalização do próprio computador, da máquina, da tecnologia em si, a sua manutenção, a sua criação, como é que se forma, se constrói, Então, essa projeção de construção, de criação de software, hardware, está ali dentro desse eixo de tecnologia digital. E um outro eixo
né, que é o queridinho, que está aí bem ligado no âmbito pedagógico, é o pensamento computacional, em que a gente tem o reconhecimento de padrões, a decomposição, os algoritmos e a abstração, que são pensamentos que a gente precisa ensinar na lógica de programação para a nossa máquina, né, que é o nosso companheiro, nossa companheira, para que ela possa orquestrar sobre alguns comandos e inteligivelmente fazer uma nova associação desses comandos para uma resposta automática, para uma resposta mais imperativa, para uma resposta mais autônoma dentro dessa configuração. Então nós estamos evoluindo para um padrão em que a tecnologia ela precisa do indivíduo para ser manipulada, mas ao mesmo tempo o indivíduo que o manipula alimenta a máquina de uma determinada inteligência que vai fazer com que ao longo do tempo essa inteligência ela sirva como uma resposta autônoma da máquina. Alan, isso tudo é sozinho, tudo isso acontece sozinho, com o tempo, só um estalar de dedos? Não, nós precisamos da inteligência humana e da interação humana para que tudo isso ocorra, né? Então tem várias pessoas aí por trás desta evolução. E aí dentro do pensamento computacional está muito relacionado à forma como a gente trabalha com o nosso estudante, né? Então, como eu fiz com vocês hoje aqui, né? Trazendo essa videoaula, eu não só trouxe o conteúdo para vocês, não estou trazendo apenas a informação, mas eu fiz uma pergunta antes, estou fazendo reflexão, estou fazendo associação, estou fazendo uma exemplificação do que poderia ser, de como você poderia ver, de como você poderia usar, justamente para que você possa fazer uma representação mental muito mais significativa sobre aquilo que está sendo dito e não só recolha a informação em si. Então, o pensamento computacional ele vai trazer essa forma, né, essa capacidade de resolver problemas, conduzindo, né, englobando aí a sistematização, a representação, a análise, a resolução em si do problema, né? Então, o pensamento computacional ele precisa de eixos que são básicos, né? Como a leitura, a escrita, a aritmética. Então, vejam que há uma conexão muito forte entre as nossas bases fundamentais de letramento, né? Não só o letramento digital, mas o letramento da alfabetização, letramento matemático. Temos bases muito fortes para que a gente possa conseguir entender e evoluir e subir, né, desse nível de desenvoltura, de desempenho, tá? Tranquilo até aqui, professor, professora, profissional da educação? Espero que sim, hein? Vamos um pouquinho mais adiante e vamos trazer para vocês quais são as funções dos repositórios educacionais digitais. Então, só recapitulando, a gente conversou sobre o que são os repositórios, a definição deles. Nós trouxemos por que eles são importantes. Basicamente, eles se relacionam à nossa prática, ao nosso estudo, à nossa formação, junto da Base Nacional Comum Curricular, junto dessa perspectiva tecnológica que a gente adentra nos currículos das escolas. E agora nós estamos chegando na função desses repositórios. Então, de acordo lá com o CIEB, né, o Centro de Inovação da Educação Básica, a gente tem que a função desses repositórios é armazenar, disponibilizar e catalogar para a gente ferramentas e recursos educacionais digitais. Olha que beleza! Então, nós temos vários recursos digitais. Vão desde animação, a ferramentas de avaliação, ferramentas de redes sociais, tutoriais, materiais de treinamento. Então, os repositórios eles podem ser múltiplos. Por quê? Porque os recursos são múltiplos. Então, você pode encontrar um repositório só de aulas, você pode encontrar um repositório só de plano de aula, você pode encontrar um repositório só de software de ciências, só de softwares de gamificação para a educação infantil, para o ensino fundamental. Então, é um mundo de possibilidades que você pode encontrar, tá? Não se preocupa, tem o site aí no material da aula para que você possa fazer o acesso e se debruce aí sobre esse mundo que existe por trás dos repositórios educacionais digitais. E a função desses repositórios serve para alguém, para a função de uma pessoa que vai utilizá-los. Concordam comigo? Então,
por que a gente utiliza os repositórios educacionais digitais. E aí eu trouxe até aqui alguns repositórios para vocês ficarem com água na boca aí, tá? Nós, como professores, dentro da modalidade de educação à distância, a gente trabalha não só falando sobre explicando sobre a tecnologia, mas a gente trabalha com a própria tecnologia. Então, um aluno que busca a modalidade em AD, ele precisa ter esse pensamento computacional. Ele precisa ter esse pensamento de sistematização, de análise, de compreensão. A gente não consegue se debruçar sobre um curso em AD, por exemplo, se a gente não tem algumas destrezas que partem dessa importância do pensamento computacional. Conseguem perceber isso? Então, como professores da modalidade em EAD, nós precisamos ser os primeiros que vivem essa cultura, que vivem esse pensamento, que vivem com essa tecnologia para que a gente possa apoiar os nossos estudantes nisso. Então, antes da gente entregar uma informação, vamos fazer com que o nosso aluno procure, vamos fazer com que o nosso aluno pergunte sobre, vamos fazer com que o nosso aluno sinta curiosidade de. E aí os repositórios, eles entram justamente nesse prefácio, nessa primeira parte da curiosidade. Quando a gente traz para o nosso aluno uma simulação, uma animação, uma imagem, a gente traz ali como é que isso funciona, como é que fizeram isso, como é que isso, olha, realmente é assim, professor. Então você traz uma situação em que perturba cognitivamente o indivíduo. E isso faz com que ele busque ferramentas para assimilar melhor aquilo que está ali lhe desequilibrando. Então, os repositórios educacionais digitais, eles vão ser o nosso pontapé. Eles vão ser o nosso apoio instrumental e de recurso para nós garantirmos que o nosso aluno ele desenvolva esse pensamento computacional, para que o nosso aluno viva essa cultura digital, para que o nosso aluno ele consiga efetivamente não só utilizar a EAD para aprender, mas que ele aprenda realmente com a roupagem da educação à distância, na sua destreza tecnológica, na sua destreza pessoal, na sua destreza acadêmica, percebem? Bom, e aí eis alguns repositórios, né, que eu sempre trabalho nas minhas aulas com esses repositórios, são muito interessantes, mas nada impede que hajam novos e outros repositórios criados durante esses últimos anos. Então, lá no site da ABED, lá do começo dos slides, lembra? Você vai colocar esse site lá para você dar uma navegada, para você ver a lista de repositórios que existem. São muitos, minha gente, muitos. E eu sugiro fortemente que vocês façam essa busca, essa pesquisa, para que vocês consigam entender não só o que é o repositório, mas que vocês já utilizem desses repositórios. E aí eu deixo alguns aqui que eu trabalho com os meus alunos, né, nos cursos de formação de professores, e que são também, assim, uma mão na roda para a gente trazer alguns conceitos de forma mais ilustrada, mais lúdica, mais gamificada. E isso vai depender de como você, professor, encara essa conjuntura e como você sabe encarar essa conjuntura, né? Será que você sabe realmente conduzir uma escolha de software dentro de um repositório digital educacional? Não sabe? Pois vai aprender agora. Presta atenção, pega caneta e papel aí, que a gente vai agora trazer aqui alguns critérios de qualidade de um recurso, não um repositório, um recurso educacional digital, tá? Primeiro, ele é alinhado com o meu currículo, com o currículo que eu estou submetido, com o currículo que eu faço parte? Como está a qualidade desse conteúdo? Tem qualidade esse conteúdo? Esse recurso, ele vai facilitar a experiência de aprendizagem do meu aluno? Como que é a reputação do autor ou da instituição desse recurso? Então, é importante que esses critérios eles sejam vistos e sejam analisados para que a escolha do teu recurso seja uma escolha qualificada, seja uma escolha assertiva,
seja uma escolha que tecnologicamente e pedagogicamente podem auxiliar no processo de aprendizagem do estudante. E dependendo do estudante que a gente tenha, nós também vamos ter aí multiplicadores desse recurso que nós estamos utilizando, não é mesmo? E aí, na dúvida, como é que eu escolho um recurso, Pro? Bom, aí tudo isso está no material do CIEB, que nos ajuda muito a pensarmos sobre esse recurso e como nós escolhemos esse recurso educacional, tá? Olha só, nós começamos lá do repositório, o que são, para que serve, porque nós vemos os repositórios e chegamos aqui, dentro do repositório tem um recurso, e aí como é que a gente escolhe esse recurso? Como é que a gente realmente seleciona um bom recurso, tá? Presta atenção. Vamos tentar responder essas perguntas para saber se o recurso realmente é interessante? Olha só, o conteúdo possui alinhamento com o currículo? O conteúdo tem qualidade? Ele é adequado ao propósito, ao meu objetivo? Ele possibilita métodos pedagógicos inovadores? Ele promove o engajamento? Ele facilita a aprendizagem? Ele possui formas efetivas de avaliar esse aprendizado? Ele é fácil de usar? Ele funciona nos sistemas disponíveis na minha escola ou na minha rede? A infraestrutura da escola é suficiente para esse recurso? Ele possui funcionalidades de inclusão e acessibilidade? Ele tem referência? Ele é compartilhável? Então, sempre que você for escolher um recurso, responda essas questões e também busque por referência, busque por colegas que tenham usado, que tenham dito a respeito de como esse recurso ele é, tá? É sempre bom a gente ter aí esse ponto de referência. E aí a sugestão, né, para que vocês possam, quem já está pensando aí, né, quem já está me ouvindo e navegando lá nos sites dos repositórios, que eu sei que, né, tem pessoas assim que fazem duas coisas ao mesmo tempo, isso é muito bom, mas para quem não está ainda e depois vai dar uma passadinha lá no site dos repositórios, eu deixo uma sugestão para que você monte o seu repositório pessoal. Seu repositório pessoal pode ser desenvolvido em vários softwares, vou já dar a dica, mas é bom que você tenha alguns critérios, até para você organizar, né? Não tem o nosso computador, a gente organiza o nosso computador como? Coloca tudo lá na área de trabalho ou a gente coloca por pastas, identifica por datas, por tipos de arquivo, né? Então a gente vai fazendo aí uma categorização dos nossos arquivos. Então é interessante que a gente tenha uma categorização também para os nossos recursos, até para ficar mais fácil de quando a gente for fazer uma aula, planejar um momento, uma experiência, tá? Então, utilizem os dados gerais e de autoria, utilizem as disciplinas, dividam pelo conteúdo que é abordado. As palavras-chave é interessante também. Divida pelo público-alvo, coloque o tipo de recurso, utilize também se é aquele software, se é aquele recurso, ele tem licenciamento, se você pode utilizar, se você pode reproduzir. E também utilize plataformas para que você possa se organizar. E aí eu vou dar aqui duas dicas, né, que depois do remoto aí foram dicas que trouxeram realmente essa facilidade para nossos professores, né? Primeiro foi o Padlet, acho que alguém já conhece o Padlet, né? É uma ferramenta, é um software que ele é gratuito, ele admite que você crie por conta 3 Padlets. O Padlet em si ele é um mural interativo. E aí você pode compartilhar, pode ser secreto. E você pode colocar ali no Padlet, fazendo algumas relações entre a temática e o endereço ou software que você está vinculando. E aí você monta ali o seu repositório pessoal, o seu repositório individual, tá? Um outro software interessante também para quem tem conta no Gmail é o Google Sala de Aula, o Google Classroom. Então, lá no Google Sala de Aula, a gente consegue, no menu Atividades, né, se você for o proprietário da sala de aula, você consegue colocar tópicos e dentro dos tópicos você coloca uma atividade ou um material, nesse caso você coloca materiais, né? E aí você vai ali organizando pelos tópicos, por data, vai remanejando um ou outro. Então, também é um software interessante, é uma plataforma interessante
para você fazer como repositório pessoal, tá? Gostaram das dicas? Quem vai fazer aí o seu repositório individual, pessoal? Então, compartilha com a gente aí se essas ideias foram úteis para vocês, se vocês gostaram de saber um pouco mais sobre os repositórios e ver na prática a utilização desses repositórios e como eles são importantes, não só na prática do professor, mas como eles são fundamentais na relação do professor que está na modalidade à distância, né? Nós temos muito para ser encontrado, para ser achado na internet. E tudo isso pode ser recurso, pode ser fonte, dependendo se responde ou não aos critérios e como responde aos critérios, né, de avaliação lá do recurso, podem ser usados para favorecer a aprendizagem, para efetivar a aprendizagem. A gente não pode perder isso de vista. Afinal de contas, nós estamos imersos nessa cultura digital e nós precisamos provocá-la. Concordam? Para finalizar, olha só, deixo aqui algumas sugestões e referências para que vocês façam o acesso. Vai estar descrito no hiperlink do material de vocês da aula e vocês podem fazer também aqui quando vocês receberem o PDF do slide. Combinado? Muito obrigada pela presença de vocês e aí a gente se vê lá na nossa turma e na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!